Já alguma vez tu deixaste de fazer alguma coisa por te sentires inseguro, por te sentires insegura relativamente àquilo que tu querias fazer, por questionar-te acerca do teu valor, acerca de se tu és capaz de fazer alguma coisa e tu acabas por sentir que a tua vida está assim a escapar-te entre as mãos, aquilo que tu realmente queres viver, não estás a aproximar disso por causa das tuas inseguranças? Hoje eu quero falar um bocadinho contigo sobre o facto de como é que nós podemos lidar com as nossas inseguranças e até trazer aqui um bocadinho do meu exemplo pessoal. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo vai começar assim de uma forma um pouco especial, que eu quero ler um texto que eu recebi aqui há tempos. Olá, Petra. Queria dizer-te que comecei esta madrugada a ouvir os teus podcasts. Já te seguia no Insta, mas o podcast não. Agradecer-te porque me ressoou muito, a ponto de querer partilhar contigo e, quem sabe, virmos a trabalhar juntas. Tenho 38 anos e sinto que deixei passar N oportunidades por falta de autoconfiança, medo de me expor e da opinião dos outros. Hoje sinto-me insatisfeita e triste por não ter agido e isso aumentou as minhas crenças de incapacidade. Trabalho numa como tal, não posso aqui revelar, mas sempre com a sensação de que não sou boa profissional. Gostava de trabalhar por mim, mas não sei como. Tenho também a crença que agora estou muito velha e que já não vale a pena. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi este texto foi quantas oportunidades é que esta pessoa não está a perder. Por causa destas crenças, por causa destas inseguranças, por causa desta falta de autoconfiança. E tem aqui outro vídeo que eu já falei aqui sobre como é que a confiança se alcança ao longo do processo e que nós não temos logo confiança desde o início. E eu, quando li este texto, eu só pensava inseguranças, 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 aqui a gritar, aqui ao rubro. Eu não vou ser hipócrita com vocês, eu também tenho as minhas inseguranças. Eu já partilhei até algumas vezes. Quem me vê assim a falar e dinâmica e a fazer mil e uma coisas pensa que eu sou a pessoa mais confiante do mundo, só que não sou. Eu simplesmente aprendi ao longo do processo a como não deixar que as inseguranças que eu tenho me impeçam de viver a vida que eu quero viver, me impeçam de perseguir os meus sonhos, me impeçam de perseguir os meus objetivos. Eu todas as vezes, por muitas lives, ou entrevistas, ou participações, ou vídeos que eu tenha feito, todas as vezes antes de eu começar eu fico nervosa, eu fico insegura. Passa pela minha cabeça, será que eu vou falar bem? Será que as coisas vão sair como têm que sair? Será que eu vou dizer alguma coisa de jeito? Será que aquilo que eu tenho para dizer é útil? Ou quando eu começo uma coisa nova, eu questiono-me logo, será que isto vai dar certo? Quando eu lanço um novo infoproduto, será que alguém vai comprar isto? Eu tenho essas inseguranças. Mas, mais uma vez, eu digo que eu aprendi a não deixar que as inseguranças me amarrem, me prendam e me impeçam de fazer coisas que eu sei que até vão ser benéficas para outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, antes de serem benéficas para outras pessoas, também são coisas que são benéficas para mim. Porque cada vez que eu faço uma coisa nova e cada vez que eu vejo, eu sinto-me insegura. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isto, eu não sei se isto vai dar certo, mas eu vou e faço na mesma. Eu estou-me a provar, em primeiro lugar, a mim própria que eu sou capaz, a mim própria que eu consigo. Eu sei que parece fácil agora que eu estou a falar, mas não é fácil. E eu sei também que muitos de vocês que me veem agora porque têm algumas inseguranças, alguma coisa que ainda vos está a aprender. E sabem, eu vejo as inseguranças, agora até me veio à cabeça aquela imagem do elefante, quando ele está preso por aquela bola enorme, só que ele tem uma força brutal e se ele soubesse a força que tem, ele andava mesmo tendo aquela bola presa. E as inseguranças funcionam um bocadinho como essa bola, que parece super pesada, mas que nós temos muito mais força do que elas. Basta simplesmente quebrar às vezes ali algum primeiro entrave para que nós venhamos a conseguir perceber que eu consigo agir apesar das minhas inseguranças. E eu vou dizer apesar das tuas inseguranças, porque há inseguranças que tu nunca vais deixar de ter. Isto não é praga, é verdade. Nós estudamos em cognitivo-comportamental, a minha abordagem dentro da psicologia, não sei se vocês sabem, dentro da psicologia existem diversas abordagens com as quais nós podemos trabalhar. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, que nós defendemos e trabalhamos de forma a que as pessoas consigam mudar a sua forma de pensar, para mudar a forma como se sentem, para mudar os comportamentos que têm, porque a nossa abordagem ela refere que a maneira como nós pensamos influencia a forma como nós nos sentimos, que vai influenciar os comportamentos que depois nós temos.
Isto para dizer que nós temos crenças, por onde tudo começa. As inseguranças que tu tens, vêm de determinadas crenças que foram construídas ao longo do tempo. E em cognitivo comportamental nós falamos de 3 crenças centrais, que é a crença do desamor, a crença do desamparo e a crença do desvalor. Não vou entrar aqui em pormenor, até se tiveres curiosidade em saber mais sobre estas crenças, depois deixa nos comentários que eu posso trazer aqui um vídeo só sobre estas 3 crenças nucleares que nós trabalhamos muito em terapia. E isto eu estou a introduzir porque eu identifiquei que a minha principal crença é a crença do desvalor. Eu sou uma pessoa que eu duvido muito das minhas capacidades, eu duvido muito do valor que eu tenho, eu coloco muito em causa e isto vem do meu passado, vem da minha história de vida, que eu achava uma miúda que não era nada de especial, uma miúda que não tinha voz, uma miúda que não tinha valor por determinadas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então eu fui desenvolvendo essa crença, a crença do desvalor. Eu quero que tu também neste momento consigas imaginar uma árvore. A árvore com as suas folhas, ali com o tronco e no fundo, debaixo da terra, algo que ninguém vê é a raiz. E as crenças, elas funcionam muito como uma raiz de uma árvore. Tu consegues ver as folhas, tu consegues ver as inseguranças, tu consegues ver uma pessoa que tem tendência a comparar-se, tu consegues ver uma pessoa que não consegue entrar em ação, tu consegues ver uma pessoa que fica bloqueada diante dos objetivos, diante de novos desafios. Isso são as folhas. Tu consegues ver o calo, que se calhar é uma infância, é uma adolescência que fizeram com que essa pessoa desenvolvesse determinados pensamentos, tivesse determinadas dificuldades, não conseguisse entrar em ação, tivesse constantemente a autossabotar-se, não conseguisse, lá está, como esta pessoa aqui de 38 anos que deixou passar N oportunidades por questões de inseguranças, tu consegues ver isso, mas tu não consegues ver a raiz, que é essa tal crença, que está aí bem enraizada. E eu digo-te, muitas vezes essa raiz não vai desaparecer. Nós é que temos que aprender a lidar apesar dessa raiz. A minha crença de desvalor provavelmente vai ficar aqui, porque é uma coisa muito intrínseca, é uma coisa que está muito intrínseca em mim. Mas eu não deixo que esta crença de desvalor me impeça de fazer as coisas que eu quero fazer. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Tu se calhar identificas-te até com esta pessoa que deixou passar N oportunidades por inseguranças, por crenças de incapacidade, por achar que já não vai a tempo, por achar que não é capaz, que as outras pessoas conseguem fazer por conta própria e empreender, mas ela não consegue por causa destas crenças. Ou se calhar nem é nada disto que tu te identificas, mas são outras coisas na tua vida que tu estás a deixar escapar entre as mãos por causa das tuas crenças. Então hoje eu quero te dizer como é que tu podes começar a olhar para essas inseguranças não como algo que tem que te travar, mas algo que tu podes agir apesar dessas inseguranças, agir apesar dessas crenças. Porque essas crenças podem fazer parte de quem tu és, mas não têm que definir o teu futuro. A primeira coisa que tu precisas de aplicar na tua vida pode ser aqui o autoconhecimento e muito autoconhecimento relacionado com a tua história. Porquê é que tu és uma pessoa tão insegura? De onde é que essas inseguranças vêm? Foi quando eu comecei aqui a perceber que as inseguranças que eu tinha vinham de várias coisas que aconteceram ao longo da minha vida, ao longo da minha história. Às vezes nem são experiências traumáticas, simplesmente são alguns acontecimentos que nós interpretamos aquilo como se isto aconteceu, então é porque eu não tenho valor. Se isto aconteceu, então é porque eu não mereço ser amado, não mereço ser amada. E às vezes aconteceram determinadas coisas ao longo da tua história que te fazem ser uma pessoa insegura hoje em dia. Então, quando tu entras em contacto com a tua história e tu percebes, esta insegurança vem deste ponto da minha história, esta insegurança vem deste ponto deste relacionamento familiar, esta insegurança vem daqui, esta insegurança vem dali, e tu percebes a origem que aquilo tem, em que é que isso te ajuda? Tu começas a perceber que não é porque aquilo aconteceu lá atrás que quer dizer que tu não sejas capaz de fazer alguma coisa hoje em dia. Quando tu entras em contacto com a tua história e tu reconheces de onde é que vem a tua insegurança, isso está a tu poder tu ressignificares. De tu pegares na história que foi até agora, de tu mudares a perspectiva com que tu olhas para aquilo que aconteceu e seres protagonista da tua própria vida. E outra coisa que o autoconhecimento te ajuda, pelo menos a mim me ajudou, é quais são as situações que mais te deixam inseguro. Quais são as situações que mais te deixam insegura? É quando tu tens que aceitar um determinado desafio no trabalho? É quando
tu tens que falar em público, é quando tu estás diante de uma decisão e tu não és uma pessoa que tem dificuldade em tomar decisões sozinho e pensas sempre, não, tenho que ter a opinião de alguém porque eu sozinho não consigo decidir. Quais são as situações que trazem mais essa insegurança ao de cima? Em que é que isto te ajuda a tu identificar as situações que mais te geram insegurança? É tu até preparares-te melhor para essas situações. Eu lembro-me agora de uma cliente que ela tinha muita dificuldade em tomar decisões sozinha. Em tudo ela tinha que pedir a opinião de alguém. Se fosse no trabalho, às vezes até da roupa que ia vestir, em casa tinha que pedir a opinião e não conseguia tomar decisões sozinha porque tinha esta crença de incapacidade, de que ela pensava que não consigo fazer as coisas sozinha, preciso sempre de alguém para me ajudar a tomar as minhas decisões. E nós treinamos em consulta esta questão de treinar o processo de tomada de decisão. Quais são as coisas que ela pode considerar para conseguir tomar decisões sem depender de ninguém. Ou seja, nós identificamos o que é que mais a deixava insegura, treinámos isso, trabalhámos em cima disso para que essa situação já não seja mais uma situação que a insegurança fica ali ao de cima. Então, quando tu identificas, através aqui do autoconhecimento, quais são as situações que mais te geram insegurança e isso dá-te o poder, além de tu conheceres a tua história e conseguires ressignificar determinadas coisas que até hoje têm impacto em ti, isso aí também te vai ajudar a tu conseguires identificar os momentos, as situações que mais te geram insegurança, para que tu consigas preparar-te melhor para essas situações, para a insegurança não te dominar tanto como te domina até agora. Segundo ponto, depois do autoconhecimento, anda com pessoas que são super seguras de si. Okay? Eu já falei até várias vezes sobre isto, que uma das coisas que me fez assim desbloquear, ter a minha própria mentoria, lançar vários infoprodutos, estar aqui a fazer estes vídeos, estar aqui a desbravar e fazer aquilo que eu posso para transbordar o meu propósito, foi colocar-me num ambiente específico onde eu fui orientada por uma pessoa que é muito segura de si, que tem uma confiança em si brutal, que é uma pessoa assim fora da curva, fora da caixa, mas banca quem ela é, assume quem ela é, assume a história dela, também tem as inseguranças dela, mas é uma pessoa que entra em ação apesar das inseguranças. Quando eu me comecei a juntar a pessoas que, mesmo com inseguranças, entram em ação, eu comecei a perceber, eu mesmo tendo inseguranças também posso entrar em ação. Isto aqui não tem que me impedir. E muitas vezes houve coisas que eu só fiz porque alguém me disse, vai. Mas essa pessoa que me disse, vai, é uma pessoa que já ultrapassou as suas inseguranças. Então, anda com pessoas que são seguras de si, tu também te vais tornar uma pessoa segura. E depois tu estás nestes ambientes com pessoas que estão seguras de si. Terceiro ponto, que é assim o que mais ajuda aqui nós a percebermos que as nossas inseguranças não têm poder sobre a nossa vida, é tu caminhares, é tu ires. Quanto mais eu vou, quanto mais eu faço, quanto mais eu sigo em frente, quanto mais eu tomo as decisões que fazem sentido para mim, quanto mais eu aceito desafios, mais eu vejo as minhas inseguranças a ficar cada vez mais pequeninas. Cada vez que eu estou num determinado sítio, num determinado evento, numa determinada formação e eu levanto o braço para falar, mesmo a tremer por dentro, com medo de dizer alguma coisa errada, eu estou a quebrar as minhas inseguranças. Cada vez que eu tomo uma decisão sozinha, porque é o que faz sentido para mim, está de acordo com os meus valores, está de acordo com o meu futuro, sem pedir a opinião das pessoas, sem esta necessidade de aprovação, eu estou a diminuir as minhas inseguranças. Cada vez que eu me proponho num projeto novo, num desafio novo, mesmo com medo de não conseguir dar conta, eu estou a quebrar as minhas inseguranças. Então, cada vez que tu dás um passo em direção àquilo que te dá medo, tu estás a quebrar as tuas inseguranças. Então, ainda aqui com muito autoconhecimento na prática, estando em ambientes com pessoas que sejam seguras de si, se tu não des estes passos, se tu não começares a ir, as tuas inseguranças então vão continuar a ir de uma forma muito forte. Então, o melhor que tu podes fazer é começar a ir, começar a caminhar e cada vez que tu dás um passo, essas inseguranças vão baixando. Quarto ponto aqui que te pode ajudar também a tu conseguir lidar com as tuas inseguranças quando elas aparecem aí com garras para te fazer impedir de entrar em ação. É tu estás muito atento à forma como tu falas contigo. Nós muitas vezes somos os nossos maiores inimigos. Nós somos a primeira pessoa que nos deita abaixo. Nós somos a primeira pessoa a dizer tu não vais conseguir. Nós somos a primeira pessoa a dizer aquilo é para os outros, aquilo não é para ti. Nós somos a primeira pessoa a dizer olha, se deu errado lá atrás, agora também vai dar errado. Ou então se nunca deu certo para ninguém, também não vai dar certo para ti. Quem é que tu pensas que tu és para fazer isso? Então nós somos a pior pessoa que fala connosco. Então nós temos de ter muita atenção. Qual é que é o nosso discurso interno? Quais são os pensamentos que nós mais alimentamos acerca de nós? E de forma intencional começar a alimentar um discurso mais positivo. E digo mesmo um discurso mais positivo. Nós temos que ter aqui de forma intencional, se for preciso, espalhado nas paredes do nosso quarto. Eu falo isto porque eu tenho uma frase todos os dias que eu tenho ali à minha frente no meu quarto, que quando eu acordo é a primeira coisa que aparece ali. E eu faço aquilo de forma intencional, porque eu sei que a minha tendência
tendência a eu falar comigo de uma maneira super negativa, super autocrítica. Então eu preciso, de forma intencional, falar comigo de uma forma mais positiva, falar sobre mim, a mim próprio, de uma maneira mais positiva, deixar de me ofender tanto, porque às vezes quando nós estamos diante de uma situação, nós dizemos-nos o quê? Eu sou mesmo burro, eu sou mesmo parvo, eu sou mesmo estúpido, eu não sei mesmo fazer isto, eu não sei mesmo fazer aquilo. Então nós temos que falar connosco de uma maneira mais positiva, mas de forma intencional, porque a nossa maneira natural é falar connosco de uma forma muito crítica e muito negativa. E aqui, como último ponto, para tu conseguires lidar aqui com as tuas inseguranças no dia-a-dia, é tu cultivares a autocompaixão. Já tenho aqui um vídeo sobre autocompaixão aqui no canal, ainda quero trazer outro para te explicar assim por detalhes como é que tu podes aqui cultivar ainda mais a autocompaixão, mas um dos pontos que eu quero trazer aqui da autocompaixão hoje é a humanidade compartilhada. A humanidade compartilhada é um princípio que defende basicamente que estamos todos sobre a mesma tempestade. Eu não gosto da frase que estamos todos no mesmo barco, porque nem todos temos os mesmos contextos e as mesmas circunstâncias de vida, mas a verdade é que estamos todos sobre a mesma tempestade. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos questionamentos internos, as nossas autocríticas aqui, a autossabotar-nos, a querer levar a melhor de nós. Então nós muitas vezes acabamos por ficar presas nas nossas inseguranças porque nós pensamos o quê? Eu sou a única pessoa que está sozinha nisto, eu sou a única pessoa que pensa assim, eu sou a única pessoa que pensa assado. Mas queres saber uma coisa? Todos nós temos assim os nossos demóniozinhos. Todos nós temos os nossos medos, todos nós temos as nossas inseguranças. Então, às vezes, em vez de abarcares com isto de sozinha e sozinha, estamos todos sobre a mesma tempestade. Fala com alguém, comunica com alguém e vai com alguém. Até foi algo que eu disse no vídeo sobre sair da zona de conforto. Às vezes nós não conseguimos ir sozinhos, mas nós conseguimos ir com alguém do nosso lado. E isto para resumir em: não deixes que as tuas inseguranças prendam a tua vida, mas age apesar dessas inseguranças. Não sejas aquela pessoa que deixa passar N oportunidades, que deixa passar uma vida inteira simplesmente por se sentir inseguro, se sentir insegura. Mas age apesar disso. Vemo-nos no próximo vídeo.